Galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, Fórmula 1, Stock Car e Stock Light. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também, seja membro para se associar ao portal High Speed e assim nos ajudar a crescer. O calendário de 2021 da Fórmula 1 vai se aproximando do final. Consequentemente, o campeonato vai tornando contornos mais definitivos. Entretanto, o que chama a atenção na temporada 2021 é que, ao contrário das últimas, o campeonato não tem nada definido. A disputa está centrada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E o GP de Losail, no Catar, foi apenas mais um episódio dessa briga pra lá de insana, para dizer o mínimo. Pela primeira vez na história, o Catar sediou uma prova de Fórmula 1, no circuito tradicionalmente utilizado pela MotoGP. E a prova teve emoção de sobra, a começar pelos treinos livres. Na qualificação, Lewis Hamilton havia feito bons tempos, bem como Verstappen. Entretanto, o holandês acabou sendo punido em 5 posições para a largada da prova no domingo. Assim, Pierre Gasly herdou o segundo lugar, bem como Fernando Alonso herdou o terceiro. Mas, na largada, a história foi outra. Verstappen se recuperou e brigou pela liderança contra Lewis Hamilton. Valtteri Bottas da Mercedes não teve a mesma sorte. Teve problemas ao longo da prova e acabou abandonando por um pneu furado. Sérgio Pérez é outro que merece destaque. O mexicano acabou ficando inacreditavelmente fora do Q3 e teve uma prova de recuperação, mas aquém das expectativas de um piloto da RBR. No pelotão da frente, Lewis Hamilton seguiu soberano, firme e forte na liderança da prova e ganhou mais uma, com Max Verstappen em segundo, dando assim um ar de mais tensão para as duas provas restantes do final dessa temporada. Mas, sem sombra de dúvidas, o resultado mais impactante foi o terceiro lugar conquistado por ninguém menos que Fernando Alonso. O espanhol da Alpine largou e finalizou a prova em terceiro, conquistando assim o primeiro pódio do bicampeão em 7 anos. Lembrando que a última vez que Dom Alonso das Astúrias havia chegado ao pódio na Fórmula 1 havia sido no GP da Hungria de 2014, quando ele corria ainda pela Ferrari. A próxima prova, a penúltima, será disputada no próximo dia 5 de dezembro em Jeddah, na Arábia Saudita, marcando assim a estreia do país na Fórmula 1. A Stock Car viveu um final de semana histórico em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Depois de 2 anos longe, a cidade gaúcha volta ao calendário da principal categoria do automobilismo nacional. E, depois de 2 anos também, sediou a primeira prova com público em 100% da capacidade desde o início da pandemia. Também marcou um outro retorno, de Valdeno Brito, que substituiu Tuca Antoniazzi, que esteve ausente dessa etapa em razão de problemas pessoais. E as expectativas, quem estava lá no Autódromo de Santa Cruz do Sul foi agraciado. Podemos dizer que o público voltou em hora certa. 2 provas malucas. A primeira corrida teve Thiago Camilo na ponta. E uma prova aí bastante acirrada. Thiago Camilo
travou duelos contra Júlio Campos, que fez inquestionavelmente a sua melhor prova dessa temporada, brigando em vários momentos contra Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande, o líder do campeonato. Daniel Serra fez uma performance aí um tanto quanto apagada. Ao contrário de Ricardinho Maurício, que, embora viesse bem, acabou tendo um furo de pneu que prejudicou a sua primeira prova. Por outro lado, na parte de trás do grid, muitas disputas, muita gente se embolando, e foi um momento que o push fez a diferença. Thiago Camilo soube usar muito bem o push, mas o maior beneficiado foi o Alan Kodair, que cresceu muito de produção e estava ali no top 3. Mas, como falei há pouco, o Thiago Camilo soube usar bem o push, teve uma boa estratégia e sagrou-se ganhador, tendo Júlio Campos em segundo e Kodair em terceiro. A corrida 2 teve Pedro Cardoso na ponta, devido à inversão do grid. E nos primeiros momentos, duelos do Centro-Oeste, já que em segundo lugar, também beneficiado pela inversão do grid, ficou Lucas Forest. Nas 8 primeiras voltas, tivemos aí 2 bandeiras amarelas, que mudaram o rumo da história. Na segunda relargada, o Forest perdeu ritmo, bem como Pedro Cardoso, que ao tentar defender a posição de Lucas Forest, brigando pela liderança, acabou tocando-o. E aí a história da prova mudou muito. Tanto é que o Ricardo Maurício foi do inferno ao céu, já que ele foi um dos mais beneficiados aí por conta desses incidentes. Barrichello chegou a ficar na ponta. E tudo se encaminhava para uma vitória de Rubinho, principalmente depois dos pits. Mas o Ricardo Maurício, além de ter sido beneficiado por uma estratégia brilhante da equipe Eurofarma RC, soube usar o push e saiu dos boxes na liderança da prova e de lá não saiu mais, sagrando-se ganhador, tendo Rafa Suzuki, que também merece um destaque, foi um grande nome dessa prova, finalizando em segundo, e Rubinho em terceiro. A próxima prova deverá acontecer no dia 12 de dezembro e será a decisão da temporada 2021 em Interlagos. Essa prova definiu os 3 postulantes ao título. São eles, Thiago Camilo, Daniel Serra e Gabriel Casagrande, que vão a Interlagos. Um desses 3 sairá campeão da Stock em 2021, ao término da prova de Interlagos. A Stock Light veio no embalo do final de semana fantástico, para dizer o mínimo, da Stock principal para a penúltima etapa de 2021 disputada em Santa Cruz do Sul. O final de semana, que teve 2 provas transmitidas aqui no portal High Speed, foi simplesmente de tirar o fôlego. A corrida 1, disputada no sábado, foi bem alucinante, com muita gente se tocando, muita gente trocando tinta e passeando na pista, como é o caso de Felipe Papazizes, que acabou abandonando aí após toque. Felipe Batista veio imprimindo um bom ritmo, mas um grande nome que podemos citar aqui dessa primeira corrida foi o Zezinho Mugiati, que cresceu muito de produção e podia ser considerado um franco postulante à vitória. Mas, sem sombra de dúvidas, quem estava com a corda toda, com a faca entre os dentes, era o Matheus Iori, que cresceu aí, imprimiu um bom ritmo, que segurou aí, teve muito sangue frio para segurar os demais e liderou aí de maneira muito sólida e consistente. E não por acaso foi o ganhador da corrida 1, tendo Felipe Batista em segundo e Mugiati em terceiro. Já a corrida 2 teve um contorno um tanto quanto semelhante. Embora tivéssemos aí o Gabriel Hobby e o Arthur Leist se degladiando em vários momentos, o Lucas Coll, a exemplo do Matheus Iori no sábado, imprimiu um ritmo bastante consistente e não cedeu às pressões dos adversários, manteve-se aí muito firme a direção de seu carro. Quem não podemos falar o mesmo é o Papazizes, que, assim como no sábado, acabou abandonando depois de um toque. E depois de momentos de bandeira amarela,
tudo se definiu no primeiro posto, mas a parte de trás do grid estava bem interessante. Arthur Leite, Gabriel Hobby e Rafa Reis travaram duelos malucos ali pelas primeiras posições. Mas a sorte mesmo estava do lado de Lucas Coll, que sagrou-se ganhador, tendo Rafa Reis em segundo e Gabriel Hobby em terceiro. A decisão do campeonato vai acontecer na última prova dessa temporada 2021, que vai ser a próxima, nos dias 11 e 12 de dezembro, no Templo de Interlagos. Felipe Batista é o franco favorito ao título, visto que lidera o campeonato, estando aí a 22 pontos em relação ao segundo colocado. E por hoje é só, pessoal. O Análise High Speed vai ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe e comente, ative o sininho para receber nossas notificações e clique em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. Semana que vem estarei de volta para mais análises minuciosas desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima!